Olá, pessoal. Hoje a gente vai para a aula 36. A aula 36, ela é sequência das três aulas anteriores. Vamos falar um pouquinho sobre fundos de ações, para que vocês entendam se esse produto é bom, se esse produto tem algumas características bacanas e como que você, de fato, conseguiria alocar, por onde que eu vou encontrar referências sobre esses fundos de ações, algo desse tipo. Tá, vou abrir aqui a apresentação e a gente vai falar um pouquinho sobre esses fundos. Bom, um fundo de ações ele é chamado de FIA, né, Fundo de Investimento em Ações, e ele tem como principal fator o risco e a variação dos preços das ações, né, admitidas à negociação em mercados organizados que compõem sua carteira de ativos. Então, esses fundos eles aplicam o quê? Em ações, em bolsa de valores. Cabe ao administrador do fundo constituir o fundo e realizar o processo de captação de recursos juntos com investidores através de venda de cotas. Então, mesmo trâmite, mesma informação dos fundos anteriores. A gente é um cotista do fundo. Né? Todos esses fundos de ações, eles têm regulamento e também a política de investimento do fundo. Se é um fundo livre, se é um fundo que investe no exterior, se é um fundo que investe somente em small caps, ou somente em blue chips, ou somente em um ativo específico. Existe uma série de situações que a gente consegue ver nesse sentido. A renda desse fundo ela é dada pelo rendimento, né, do que o fundo ele compõe. Então, seria dividendos, juros sobre capitais, além da valorização das ações, que aí, eventualmente, o fundo vende, e com essa valorização dessas ações, ele entrega na cota, a cota valoriza, e, consequentemente, o seu dinheiro também ele rende. Os fundos eles podem ser constituídos de condomínio aberto, que você pode fazer o resgate a qualquer tempo, né, sem nenhuma restrição, e alguns condomínio fechado, que aí você tem um prazo de duração do fundo, um prazo de liquidação desse fundo. Existem fundos fechados? Existe bastante fundo fechado, né? E existe fundo fechado que é fechado para novos cotistas, ou seja, quem quer entrar dentro do fundo, mas não para quem quer resgatar. E então você pode resgatar a qualquer momento, mesmo que esse fundo esteja fechado. Já existem fundos fechados que você já não consegue nem entrar com capital novo e muito menos sair. Depende sempre do regulamento, de como que o fundo ele entrega essas informações, tá? A ideia de você investir nos FIAs, nos fundos de investimento em ações, é de quê? Diversificar sua carteira, ter outras cabeças pensantes. Então, digamos que eu tenho uma carteira de ações. Eu posso ter aplicação em fundos de investimentos? Posso, né? O fundo de investimento ele vai ter um racional diferente do meu. Pode ser que eu esteja comprando muito blue chips e esse fundo ele esteja mais alocado em small caps. Então não tem uma grande restrição, algum problema nesse sentido. Todos esses fundos, eles têm gestores, né, de investimento, né? É um gestor profissional e ele busca retorno sempre superior à referência do mercado. Normalmente, fundos de ações aqui no Brasil, eles são a referência que eles usam é o Ibovespa. Então, eles tendem o quê? Eles tendem a procurar uma performance acima do Ibovespa, tá? Então, o gestor sempre vai buscar esse tipo de performance. Então, os fundos de ações, eles são compostos, né, basicamente por ações. E como que funciona o mecanismo? Você compra uma cota do fundo, o valor é somado aos valores das demais cotas e o montante total é aplicado em lotes de ações de acordo com a estratégia adotada pelo gestor. Né? Então, o gestor ele vai fazer as aplicações, realocações e análises. Né? Ele basicamente ele possui conhecimento ou experiência do mercado de ações para conseguir analisar o risco das aplicações. Né? Nesse caso, eu, por exemplo, faço esse trabalho de gestor. Então, aqui basicamente o gestor faria a mesma coisa, ele escolhe as ações ou stop picking, ou bottom up, ou top down, ou análise quant, alguma análise ele faz ali de valuation, alguma análise para comprar essas ações, né? Por outro lado, o investidor não precisa adquirir as ações diretamente, né? Ele, como cotista, ele adquire cotas e confia seu capital ao gestor. Então, você confia que esse gestor, ou seja, um terceiro, consiga entregar um retorno legal, né? Então, ele vai fazer as melhores opções,
sempre visando uma rentabilidade acima, quanto maior, melhor nesse caso, né? Os fundos, eles são bastante práticos, né? Você não precisa ter um conhecimento técnico, um conhecimento absurdo para investir. Você só precisa entrar na corretora ou até mesmo no banco, ou entrar na parte de fundos de ações, encontrar esse FIA, que é o Fundo de Investimento em Ações, e colocar o capital que ele está pedindo que seja necessário. Então, tem fundo que vai ser uma alocação mínima, tem fundo que vai ter uma alocação extremamente alta. Aí depende muito nesse sentido, né? Quais que são as subdivisões dos fundos, né? Os fundos de ações, eles têm uma subdivisão. Então, eles podem ser fundos de crescimento, que ele compra só empresas que têm o potencial de crescimento, o potencial de entregar um retorno lá na frente. Fundos de dividendos, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, que aí é somente para a política de dividendos, né? Small caps, que aí são as empresas com baixo valor de mercado, um valor de mercado muito menor, que é mais arriscado, mas também tende a entregar um retorno bacana quando o mercado está altista. E de sustentabilidade, que é o ESG, né? Que é a governança ambiental, social e corporativa. Então, a gente tem algumas subdivisões. Além disso, a gente tem o índice ativo, né? Aí é para superar um índice específico, por exemplo, IBOV ou SMLL, que é o fundo de small caps, né? Os setoriais, que investem apenas em empresas do mesmo setor. Então, a gente poderia ter um fundo setorial de petróleo, um fundo setorial de papel e celulose, um fundo setorial de siderurgia e mineração, fundo de commodities. Ali são fundos todos setoriais. E a gente tem o livre. O livre ele pode fazer qualquer estratégia, não tem um parâmetro específico, né? Não tem um parâmetro específico, então acaba ficando o de estratégia livre, ele acaba sendo qualquer ações ele pode comprar ali no portfólio, né? Então ele acaba sendo um pouco melhor nesse sentido. Esses fundos de investimentos, eles têm que ter até 67%, né, o mínimo, né, 67% aplicado em ações, menos do que isso eles não podem, porque eles são fundos de ações, então tem que alocar em ações, né. Já o restante pode ficar em renda fixa, né, e pode ser Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, o que for de renda fixa. Quais que são os riscos de investir em fundos de ações? Eles têm mais risco do que as opções de renda fixa, né. O risco deles tem que ser proporcional ao retorno. Então, se esse fundo de ação ele tem muito risco, ele também tem que entregar, em teoria, um retorno acima da renda fixa, né? Então, eles têm muita oscilação, né? Eles oscilam de acordo com o dólar, oscilam de acordo com a bolsa, oscilam de acordo com as ações, né? Então, eles têm uma grande variação nesse sentido, né? Quais são o que a gente pode controlar nesses fundos de ações que tem uma grande volatilidade é o quê? É manter boa parte do seu patrimônio em renda fixa, porque aí você consegue resgatar dinheiro a qualquer momento, e os fundos de ações eles não são próprios para você usar como reserva de emergência ou para resgatar de imediato. Não, eles não servem para isso, eles são horizontes de longo prazo. Então, quem investe no fundo de ações não pode resgatar em curto prazo esses fundos, não é ideal, né? Não só por taxas, mas porque eles podem oscilar muito para cima e para baixo, e isso daí não é muito legal. Então, você tem que investir apenas uma pequena parte do capital em ações, né? Ou em fundos de ações, então esse é o ponto legal. E outro risco dos fundos de ações é em relação à liquidez. Além de apresentar um período maior para recebimento do valor, é possível que você acabe com títulos de empresas que não têm condições de arcar com seu compromisso, né? Então, a gente pode ter a questão de liquidez dessas ações para vender, ou acontece alguma ação que tem um problema muito sério. Então, assim, a gente sempre tem que ter operações confiáveis e saudáveis, e isso tudo tem que ser analisado pelo gestor, que também pode errar, como erram, né? Então, pode. A gente tem vários fundos em 5 anos que não tem uma performance muito boa. Precisa, sim, analisar esses fundos com base no Sharpe, com base na rentabilidade do fundo histórico, né? A gente precisa analisar alguns pontos também antes de investir. Então, se naquele primeiro momento que eu falei no começo da mentoria era só você entrar lá na corretora ou no banco e comprar esses fundos, né? Esses fundos de ações, em segundo momento é bom sim
você vê para onde você está mandando seu dinheiro, para qual desses fundos de ações. Existem milhares de fundos de ações, bons, ruins, medianos, bons em curto prazo, ruins em longo. Então, existe uma variação enorme nesse sentido, né? Então, a gente sempre tem que avaliar esses pontos. Então, o que a gente vai avaliar quando a gente compra o fundo de ação? Primeiro, é o risco, né? Qual que é o risco? Qual que é a sua tolerância de risco? Quanto tempo? Se você vê os fundos de ações que você acabou de investir caindo 30%, o que você faz? Você aguenta? Você espera uma resposta do mercado? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Por isso que a gente não tem que ter uma exposição tão grande nesse sentido, se a gente não, de certa forma, não aguentar, não ter tolerância, não ter estômago para aguentar essas oscilações grandes. Né? O segundo ponto são as taxas. Né? Existem hoje fundos que cobram 2% de taxa administrativa e 20% de taxa de performance. É o 2/20, né, que a gente fala. Então, você está cobrando 2% de taxa de ADM, ok, tem que entregar um retorno condizente com essas taxas também. Essas taxas, querendo ou não, elas comem uma parte dessa rentabilidade. Então, a gente precisa sempre ter um certo retorno. E além da taxa de performance. Mas a taxa de performance até aí não teria problema, porque a taxa de performance é o fundo batendo uma meta. Então, se ele bater uma meta, não teria um grande problema de você pagar um pouco a mais. O maior problema é essa taxa de 2%, que corrói 2% do retorno. Então, a gente precisa ter um retorno sempre bacana do fundo para não ter problema nesse sentido. Outro ponto é o gestor do fundo. Né? O gestor do fundo tem que ser profissional, não pode estar enviesado, tem que ter uma análise coerente das ações, para quê? Para poder entregar um retorno interessante para o cotista. Tem gestores de fundos que hoje performam muito mal, e já performam muito mal há 5, 6, 7 anos. Então, tem que tomar muito cuidado para onde vocês estão colocando o dinheiro de vocês. Se o fundo estiver performando mal, não é tão legal. Muitas vezes você vai conseguir, até em alguns sentidos, ter um retorno melhor do que o próprio fundo do que esse próprio fundo. Performance, né? A gente tem que ver a performance. E a performance, ela é baseada em alguns itens: a volatilidade do fundo e o comportamento do fundo em comparação com a performance do índice Bovespa. Entender se vale correr o risco com base no potencial de retorno. É risco-retorno. Tem uma performance bacana, mas puxa muito risco, toma cuidado. Tem uma performance bacana e não puxa tanto risco, excelente. Quanto menor risco e maior o retorno, seria a chave mágica para você achar um fundo de investimentos legal nesse sentido. E composição do fundo, né? A gente tem que ver qual que é a composição do fundo, quantas ações eles estão comprando, que ações esse fundo compra, né? Tem fundos que compram ações ruins, sim, né? Pensando que vai melhorar, pensando que vai ter um turnaround. Às vezes acontece, às vezes também não acontece. Então, esse ponto a gente precisa sempre olhar. Fora a questão da liquidez. Aí a liquidez é que os fundos de ações, normalmente, eles são D mais 30, mas tem fundos de ações que são D mais 60 ou D mais 90, ou seja, você teria 60 ou 90 dias para receber o dinheiro. Então, acaba sendo um prazo muito alto. Por isso que é bom você ter uma parte das suas aplicações em renda fixa, porque renda fixa, o prazo de resgate, ele acaba sendo menor, tá? E existe fundos de ações também com prazo pequeno, 5 dias, 10 dias, 15 dias. Mas esse você tem que ver se não tem uma pegadinha, se o retorno dele não é menor. Às vezes tem tudo esse ponto também. Às vezes eu já vi fundo com D mais 4 dias para você receber de volta. E a performance dele era péssima nos últimos 5 anos. Então, nesse caso, vale mais a pena você sacrificar um prazo maior para ter uma performance um pouco mais profissional, um pouco melhor nesse sentido. Né? Então, isso daí é um ponto de atenção. E aí, alguns motivos para você escolher um bom fundo de ação. Primeiro, sair da zona de conforto, né? Não pegar um fundo de investimentos dos bancões ou até mesmo das corretoras que têm uma taxa muito alta nesse fundo de investimentos. Né? Então, tem que tomar muito cuidado nesse ponto. O outro ponto é analisar a rentabilidade histórica desse fundo, né? Ver se ele performou legal, se ele teve um retorno bacana no horizonte maior, né? Se ele performou bem quando a bolsa estava em queda, ou se pelo menos ele conseguiu segurar um pouquinho a sangria.
Volatilidade, a gente tem que ver qual que é a volatilidade também desse fundo. Se tem uma volatilidade alta, talvez você não aguente o sacolejo, o movimento grande desses fundos, né? Então tem que ver a volatilidade também. É um fator extremamente importante nesse sentido. Custos, mesma situação. Qual que é o custo dessa gestora? Né? Já existe alguns bancos que cobram sim uma taxa de 3, 4, até 5% ano nesses fundos de ações. É uma taxa extremamente absurda. Né? Se o Ibovespa, por exemplo, subir 10%, você está corroendo quase 50% em taxas, né? Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Outro ponto, olhar a gestora. Qual que é a gestora? Essa gestora é conceituada, ela é nova, ela performou bem, eles entendem bastante do assunto. Então veja que são muitos outros detalhes que a gente precisa ver quando a gente vai comprar um fundo de ações, né? Então tem bastante detalhes. E o que os gestores estão falando, né? O que os gestores estão falando no mercado? O que os gestores estão dando de discurso? Né? Qual que é o aporte mínimo desse fundo? Né? Como que a gestora comunica nos balanços trimestrais, semestrais e anuais? Quais são as cartas mensais dessa gestora? Tudo isso é material que eles entregam de graça, né? Então você consegue acompanhar sempre essas informações. E o outro ponto é o foco em longo prazo, né? O interessante, sim, é sempre focar no longo prazo, porque esses fundos, eles podem ter uma performance diferente em curto prazo e muito mais atípica no longo prazo. Então, se no longo prazo ele está performando muito bem, mas no curto prazo ele está performando mal, tem que ver o que o gestor está fazendo na carteira, porque deve estar com algum impacto nesse sentido que a gente precisaria, de certa forma, estar analisando, né? E aqui, por último, a gente tem os melhores fundos de 2023, tá? Então, a gente tem o Organon, deu 60% de retorno em 2023. O Alaska Black é um dos fundos mais famosos aí do mercado, né? Mas o gestor teve uma época que ele errou muita mão. Tarpon também é um fundo bem conceituado aí do mercado, bem famoso. Guepardo, Real Investor, também são duas casas bem famosas aí. Tarpon, Guepardo e Real Investor, eu gosto bastante dessas casas. Charles River, né? É fundo americano, gestora americana, que performa bem aqui também. Opportunity é uma casa também bem conceituada ali. Leblon, também outra casa conceituada. Você viu que o retorno deles em 2023 foi bem expressivo em todos eles, né? Já em 2022, já não teve um retorno muito legal, com exceção do Charles. Do Charles, exatamente. Os outros não performaram muito bem em 2022. Então, aqui a gente já começa a ver uma questão de horizontes diferentes para esses fundos. Vamos ver aqui na XP se eu consigo ver os fundos de investimentos para mostrar aqui para vocês como é que a gente consegue ter uma base. Então, aqui é o site da XP, porque eu gosto de usar o site da XP, porque eles têm muitos fundos. Em termos de corretora, acredito que é a que mais tem fundos de investimentos para o cliente, né? Então, eles têm fundo para caramba, e aí a gente fica mais fácil de conseguir passar os estudos. Então, aqui é a XP, a gente vai clicar em categoria, e vamos clicar em renda variável. A gente só vai ver renda variável por enquanto. Olha, em renda variável, eles têm 126 fundos, então é bastante fundo. Vamos pegar performance dos últimos 36 meses. Essas daqui é o que a gente vai concentrar. Ó. 36 meses, retorno. Você vê que não tem tantos fundos em 36 meses que entregam um retorno muito legal. Então, aqui é um ponto de atenção. Tem muito gestor que o quê? Que errou a mão nesse ponto. Porque 56%, se a gente dividir por 3 anos, a gente não tem nem 20% ao ano. Se a Selic está pagando 12, 11, 13%, a diferença não está muito grande, né? A gente está falando aí de 18% ao ano, nesse que é o melhor, né?
tudo bem, é 18% ao ano, mas a Selic está pagando 11, 12. Então também a performance deles não está uma performance tão grande. Mas, por exemplo, esse Gênua, que é o que está com melhor performance, ele é um fundo apenas de ações. Esse SPX Falcon Armata também é fundo de ações. XP Dividendos, aqui já é um fundo de dividendos, o foco deles é dividendos. A gente tem o Real Investor, que é um dos que estava lá na lista, ó. Performou bem no curto prazo, mas em 3 últimos anos ele não performou tão bem. 5 mil, né, o investimento mínimo. Taxa de administração 1,85, não está alta. Prazo para resgate, 27 dias. Tá? Então aqui é um exemplo que a gente tem. XP Investor Ibovespa ativo, provavelmente esse daqui segue o Ibovespa. Também não performou muito bem aí no horizonte de 36 meses. IBU na long business, Solana long short, esse daqui faz long short, ele é fundo de ações, mas ele poderia ser classificado como multimercado, porque o multimercado faz long short, então esse daqui faz long short também. Vamos ver mais algum outro fundo aqui curioso. Vinci Total Return FIC, ele é um fundo de investimento multimercado, mas ele também está na aba de renda variável, né? Então ele fica ali misto. Esse BTG também é long short. Vamos ver se tem mais algum outro aqui diferente. Alpha Key Ações, FIC FIA, esse é um fundo de ações tradicional, mas ele é só para investidor qualificado. Tem que ter mínimo de 5 mil reais. A performance dele também não foi muito boa. Trend Ibovespa, esse segue Ibovespa na linha, né? Então, a taxa de administração dele tem que ser baixa, que é como se você estivesse comprando Bova 11, né? Então a taxa dele é baixa, 0,30, D mais 2, prazo de bolsa, né? Então, tranquilo esse daqui. Esse a gente sabe que é Ibovespa total. Alasca, né? Não está performando bem nos 36 meses. Daqui em diante a gente vai ver só fundos que performaram muito mal nos últimos 36 meses. Tudo bem que nos 36 meses a gente ainda tem resquícios da pandemia. Muitas ações não recuperaram da pandemia todo o processo, né? Mas tem muitos desses fundos que ficaram muito tempo vendidos em bolsa ou pouco comprados em bolsa. Então, até mesmo quando a bolsa dava aquelas puxadas, os fundos não conseguiam capturar. Por isso que a performance deles está bem fraca de modo geral. Se a gente voltar aqui para cima e a gente clicar, tirar renda variável e colocar internacional também vai ter fundos de ações, tá? Só que os fundos de ações internacionais, aqui vai estar uma bela de uma mistura, né? Então, por exemplo, tem esse Bolsa Americana, que rendeu 68%. Nasdaq, ele compra basicamente ações, compra a Nasdaq em si, 64% de retorno. Western Asset, compra B10, 61% de retorno. Verde Mundi, esse compra ações do Fundo Verde, né? O Fundo Verde é um dos melhores aí um dos mais conceituados, né? 48% de retorno. Vamos ver se a gente acha mais algum. Trend bolsas globais, deve comprar um ETF de bolsa global, 39% de retorno. Vamos ver se a gente. Aí aqui tá misturado, tá? Tem bonds, tem dólar. Trend commodities, esse só compra commodities, 22%. Vamos ver se tem mais algum de bolsa mesmo. Esse talvez seja de bolsa, ó, JP Global Macro Opportunities, mas também não deu muito bem, ó, 13%. Isso janela de 36 meses, tá? Seriam esses que a gente tem aqui na XP, né? Se a gente for pegar o mais retorno, aí sim no mais retorno a gente consegue pegar uma lista de melhores fundos de ações por ações aqui, ó, aqui dos últimos 12 meses. Você vê que tem bastante fundos da China. Por quê?
Trend bolsa chinesa, Itaú Index China. Ó, esse é de China também. Bradesco China. China e bolsa americana subiram bastante. Então, esses fundos de ações, eles que renderam bem, eles são baseados em China ou baseados em bolsa americana. Nossa bolsa brasileira não está indo muito bem. Por isso que quando a gente olha lá os fundos da XP, a gente vê que a performance não está muito bem. E aí a gente tem que olhar nesse site do Mais Retorno, colocando fundo, para ver se a performance dele é duradoura ou se a performance desse fundo é de curto prazo ou se ela é uma performance ruim de longo prazo. Mas curto prazo eles estão provavelmente com Sharps muito ruins, tá? Mais importante que os fundos de ações e boas janelas de investimentos, eles performaram muito bem e é um produto legal aí para a gente diversificar. Logicamente, quando você vê toda a performance desses fundos, você vai ver que não tem tantos fundos que performaram muito bem, tá bom? Espero que tenham gostado da aula e precisando de algumas informações, a gente fala-se pelo WhatsApp. Até mais.